Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para falar acerca da vida de um grande homem de Deus. Desta feita nós vamos estar falando um pouquinho acerca de Charles Haddon Spurgeon. Peço antes que você esteja, se você ainda não é inscrito no canal, esteja se inscrevendo nessas letrinhas aí abaixo em vermelho. Depois que você se inscrever, clique no sininho, ative o sininho e ative também todas, né? Clique em todas, para que toda vez que eu postar um conteúdo aqui no canal, você receba a notificação no seu celular. Não deixe de curtir, de compartilhar, para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo e assim esteja também indicando para outras pessoas. Amém? Compartilhe também, não esqueça de compartilhar. Então, Charles Haddon Spurgeon, Charles Spurgeon, como nós chamamos, nós conhecemos mais assim o seu nome. Ele nasceu em 1834 e faleceu em 1892. Ele nasceu em Kelvedon, no condado de Essex, na Inglaterra, no dia 19 de junho de 1834. A sua infância, na verdade, e adolescência, ele, na verdade, viveu em Stamford, Colchester e Newmarket. Sua conversão ao cristianismo foi aos 15 anos de idade. Assim, também, ele teve a sua primeira pregação. Ele tinha um chamado de Deus. Em 1851, aceitou pastorear pela primeira vez uma igreja, sendo exercido esse ministério na Igreja Batista Outerbeach. Foi essa igreja que ele começou a exercer o seu ministério. Rapidamente essa igreja cresceu, e como é assim a vida de todo aquele que é chamado por Deus, toca em alguma coisa, como José, floresce, porque Deus é com ele. Então, rapidamente, nós vamos ver que a igreja cresceu e ali ele foi atraindo, o Espírito Santo através dele, um grande número de membros, chamando também a atenção de New Park Street, que era a maior igreja batista na época de Londres. A Igreja Batista de Londres. No ano de 1853, após um breve período de estágio, ele vai mudar-se para Londres, sendo agora também um novo pastor dessa grande igreja. Você não se importe se você está começando com algo pequeno, etapa em etapa, glória em glória. A luz vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E era o tempo agora, todo o tempo, na verdade, era ampliada aquela igreja para comportar os novos adeptos, os novos salvos, os novos admiradores do trabalho de Spurgeon. Sempre aumentando, no tamanho, realmente, literalmente, aquela igreja, para que pudesse comportar, assim, as pessoas que iam chegando para ouvi-lo. Foi um dos maiores evangelistas do século XIX. Já pensou ter esse título, um dos maiores evangelistas do século XIX? O que é que nós temos feito? Não queremos honra, não queremos glória. Tenho certeza que por isso hoje ele é honrado, porque também ele não fez nada com esse pensamento, com esse interesse. Mas Deus é o Deus que eu digo de recompensas, e ele justificou, abençoou, e até hoje ele fala através dos ensinos, dos ensinamentos de Spurgeon. Mais de 100 anos depois de sua morte, nós podemos ver ainda o seu exemplo de fé e prática do Evangelho, porque ainda continua inspirando milhares e milhares de cristãos em todo o mundo. Que esteja inspirando você agora, meu irmão, minha irmã, esse homem de Deus, porque Deus é fiel e tem trabalhado ainda nas vidas, na vida de cada cristão que lê, que ouve acerca desse homem, tem sido realmente influenciado. Em sua infância nós podemos ver que ele ouviu uma palavra, a palavra profetizada se confirmou. Ele ouviu o seguinte: este menino pregará o evangelho a grandes multidões. A palavra se cumpriu. Quando é de Deus, se cumpre. Se você recebeu uma palavra e você não sentiu no seu coração que aquela palavra, foi Deus que falou através desse irmão, dessa irmã, deixe para lá.
porque também eu creio que Deus já estava falando desde tenra idade no coração dele, e o que Deus está falando ao seu coração, ele confirmará. Ele pode usar alguém, mas ele vai tratar em seu coração, que é o chamado dele. Ele publicou palestras, como o título Palestras aos Meus Alunos, em 1840, e a partir de 1855 ele passou a publicar um sermão a cada semana. Todos os anos eram esses sermões reeditados em livros, entre eles o New Park Street, Púlpito. Em 1839 publicou também Tesouro de Davi. Escreveu obras polêmicas como os sermões Regeneração Batista e os artigos Baixo Grau, opondo-se radicalmente a alguns ensinamentos anglicanos. Não concordava com aqueles ensinamentos e começou a escrever e começou a falar, aquilo que ele via que estava errado e querendo ajustar para o evangelho pleno, para o evangelho real de Jesus Cristo. Ele causou muita agitação em Londres. Sua pregação era como um manancial no deserto espiritual em que vivia a Inglaterra daquela época e em outros lugares também da Europa naquela época. Em 1887, demitiu-se da União Batista. Ele abandonou a União Batista. Nós temos visto muitos de um lado para o outro, mas creia, Deus está no controle da sua vida. Se você sai de uma determinada denominação, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você tem consciência plena de que faz e que quer sempre fazer a vontade de Deus, glorifique a Deus, porque você saiu e você está nessa agora. Que Deus continue abençoando e usando você, usando a sua vida. Spurgeon dava muita importância à oração. Já viu o segredo? Que eu sempre digo, não é mais segredo? E foi assim que toda a sua existência ele exerceu a oração. Você tem sido intercessor, você tem praticado a oração, tem conversado com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, sobre suas necessidades, sobre as necessidades da sua casa, da sua família, dos seus vizinhos, colegas de trabalho, irmãos em Cristo, por sua nação. Faça isso, por seu presidente, pelos que militam no país, faça isso, por esses que estão na frente, de qualquer empreendimento, seja na vida escolar, na sua vida escolar, na sua vida profissional, o seu chefe, o seu patrão. Você tem feito isso? Esteja orando. Falta muitas vezes a motivação e o desejo de ganhar tempo com Deus, não é verdade? Que Deus me ajude. Olha o que ele disse, que Deus me ajude se deixarem de orar por mim. Ele também queria que outros orassem por ele. Ore por mim também, eu preciso da oração do irmão, da irmã. Que me avisem, olha o que ele disse, que Deus me ajude se deixarem de orar por mim. Que me avisem, pois naquele dia terei de parar de pregar. O que ele quis dizer com isso? Que ele confiava tão somente no poder de Deus, porque só Deus o ajudava a pregar. Então ele sabia que aqueles sermões não era nada dele, não era dele, mas eram sermões vindos do Pai por causa daqueles também que intercediam por ele, como ele também por si próprio intercedia e pelas demais pessoas. Deixem-me saber quando isso vocês propuserem em seus corações, quando vocês desejarem cessar de orar a meu favor. Pois então exclamarei: Deus, dá-me o túmulo neste dia e durma eu no pó. Não ia adiantar nada, ele está fazendo mais a obra do Senhor. Ele preferia morrer. Será que pensamos assim? Alguém que diz algo assim é porque tem a certeza plena da importância de viver uma vida com Deus. Aos 50 anos de idade, Spurgeon pastoreava uma igreja de milhares de pessoas. Respondia em média 500 cartas semanalmente. Ele estava ali escrevendo 500 cartas por semana. Lia 6 livros teológicos por semana. E isso, dizia ele, representava apenas metade de suas tarefas. Porque muito mais ele estava fazendo o que nós estamos fazendo. Estamos lendo a palavra de Deus diariamente, estamos lendo bons livros para o nosso crescimento espiritual, ou temos perdido tempo com novelas, com televisão, com coisas fúteis que não nos levarão a nada. Pensemos neste momento acerca disso, se é que queremos ser verdadeiramente lembrados ao sairmos desta terra como homens e mulheres de Deus que marcaram
a nossa geração. Dentre os seus dons também estava a capacidade de escrever. Comunicava sua mensagem também escrita tão bem quanto ele pregava. Ele tinha esse dom também. Em 7 de julho de 1891, Spurgeon pregou seu último sermão no Metropolitan Tabernacle. Faleceu em Menton, na França, no dia 31 de janeiro de 1892. Foi casado com Susannah Thompson, seu amor e inspiração. Teve 2 filhos, os gêmeos, chamados Thomas e Charles. Suas últimas palavras no leito de morte foram dirigidas à sua esposa. Oh, querida, tenho desfrutado de um tempo muito glorioso com meu Senhor. Ela então exclamou: oh, bendito Senhor Jesus, eu te agradeço pelo tesouro que me emprestaste no decurso desses anos. Muitos cortejos foram organizados em Londres para aquele funeral. Em seu caixão, uma Bíblia estava aberta no texto de sua conversão. Que todo mundo se volte para mim para ser salvo. Isaías 45:22 é o desejo que Deus tem, que todos se voltem para Ele para que sejam salvos, mas Ele vai precisar usar você, Ele vai precisar me usar nessa obra, nesse ministério. Pregue a palavra, entregue um folheto, fale do amor de Deus, mesmo que você não venha a ser um famoso, que não sejamos pessoas famosas, né? Escritores, escritoras de grandes livros, mas nos céus, com certeza, o seu nome, o meu nome, os nossos nomes estarão relatados diante Pai, dos anjos de Deus, dos anjos do Senhor. Em seu simples túmulo, não foi um grande túmulo, mas foi um simples túmulo, estão gravadas as palavras: aqui jaz o corpo Charles Henry Spurgeon. Ele está, aí colocar ainda assim, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha! Aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, o Henry. No nosso português podemos dizer assim, não é? Vamos chamá-lo como gostamos de fazer, Charles Spurgeon. Esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, está assim escrito no seu túmulo. Algumas frases importantes desse homem de Deus: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Outra frase: muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Prestemos atenção a essa frase, que muitas vezes tantos obstáculos que nos incomodam, que nos entristecem. Muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Eu tenho vencido muitos obstáculos e creio que você, meu irmão, também, minha irmã. Isso é maravilhoso. Vai dever assim a grandeza e vai continuar elevando a grandeza de Deus na sua e na minha vida. Outra frase: você pode ocultar sua fraqueza de seu melhor amigo, mas não a esconderá de seu pior inimigo. Não viva por aí mostrando fraqueza. Conte para Jesus, para Deus, o que você está passando naquela falha, naquele lugar que na verdade você vem falhando diante de Deus, naquela situação, naquela dificuldade, porque você pode ocultar sua fraqueza de seu melhor amigo, mas não a esconderá de seu pior inimigo. E quão essa palavra é verdade. Pessoas que se levantam contra você, pessoas que levantam com inveja de tudo que você faz, que você está realizando, se você demonstra e mostra para essas vidas, porque todos nós temos fraqueza, é bem verdade. Mostrar para essa pessoa ou essas pessoas a sua fraqueza, você não vai poder esconder de um inimigo que vai usar justamente a sua fraqueza contra você. E assim o nosso pior inimigo, que nós sabemos, é Satanás, mas ele tem os seus agentes também aqui na terra. Lutemos para vencer, deixemos a nossa fraqueza aos pés de Jesus e vamos vencer. Não deixe que o inimigo perceba. Fé
Nenhuma flor veste tão adoravelmente um azul como aquelas que crescem ao pé das montanhas geladas. Nenhuma estrela cintila tão brilhantemente quanto aquelas que reluzem no céu polar. Não há água tão saborosa e doce como a que salta no meio da areia do deserto. Nenhuma fé é tão preciosa como a que vive e triunfa na adversidade. Palavras maravilhosas. A fé provada traz experiência. Deixe a sua fé ser provada e vença diante de Deus, diante do mundo, diante de Satanás e seus demônios na adversidade, porque a fé provada traz experiência. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom sim, o tempo todo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eu quero entregar nas Tuas mãos agora, Pai, as nossas vidas. Queremos Te agradecer porque o mundo viu um dia, anos aqui, esse homem usado pelo Senhor para fazer mudanças, para transformar vidas, com coragem, com distinção diante de tudo e de todos, para fazer tão somente a Tua vontade. Que nós também sejamos assim, pessoas corajosas diante de um mundo corrupto, diante das coisas que estão acontecendo, que possamos nos levantar contra todo o sistema que impera, que faz com que o Teu nome, Jesus, seja envergonhado na sociedade, seja envergonhado nas nossas vidas. Senhor, esses Teus servos se levantam, nós nos levantamos na força do Teu poder e dizemos não a tudo que não glorifica o Teu nome. Então somente estamos aqui fazendo a Tua vontade, exaltando o Teu nome, repreendendo todo o mal, Satanás e seus demônios e seus ardis na sociedade que nós vivemos, no mundo em que nós estamos. Nós não podemos e não deixamos, no nome de Jesus, que prevaleça todo o mal, toda a maldade, todos os ensinamentos terríveis, danosos para filhos e para todos que estão vivendo no nosso tempo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento esses que estão ouvindo conosco, que estão assistindo, que estão compartilhando, que estão curtindo, Senhor, que estão se inscrevendo no canal e os demais que já são inscritos, que o Senhor toque na vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor veja cada pedido aqui deixado, Senhor, responda. E aqueles pedidos que não deixaram aqui, mas estão em seus corações, que o Senhor também visite com poder e responda, Senhor, que grandes testemunhos os Teus servos tenham dessa oração e das suas orações. Muito obrigada, Senhor, por esta nova oportunidade de falar de um homem de Deus. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos e isso diariamente, isso constantemente, e sabemos que o Senhor tem cuidado muito bem de nós e continuará cuidando também das nossas famílias, dos planos que temos, que são planos Teus também nas nossas vidas. Supre as necessidades dos Teus servos, em nome de Jesus. Obrigada por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Fiquem com Deus. Não deixe que nada venha atrapalhar a sua comunhão com Deus. Esteja vigiando, esteja orando, esteja buscando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.